Olá meus amigos da internet, tudo bem? Bom, vamos a mais um Pergunte que eu respondo. Primeira pergunta: o que você pensa sobre o comunismo e o Foro de São Paulo no Brasil? Bem, o comunismo já está mais do que provado que é um sistema falido, é um sistema que não dá certo. Quer dizer, a ideia é muito bacana, porém quando se põe na prática a coisa não funciona. E com relação ao Foro de São Paulo, eu só posso dizer o seguinte: pouquíssimas coisas que o PT tem feito pelo país, quer dizer, que ele tem criado de uma forma geral, são boas. E o Foro de São Paulo está longe de ser uma delas. Próxima pergunta. Lúcio, você acredita que talvez o nosso problema político seja por falta de novas celebridades políticas em nosso país e que possa estar causando o problema das mesmas raposas velhas fazendo o que sempre fazem? Se tivermos mais pessoas envolvidas politicamente em qualquer nível, seja ajudando no seu bairro ou tendo mais contato com seus representantes em maiores escalões, poderia ter uma solução melhor? Bom, primeiro que eu não acredito que uma celebridade vai resolver o problema do país. A solução do país está em nós mesmos, está na sociedade brasileira. A partir do momento que ela começar a ter um pouco mais de consciência, um pouco mais de respeito com o próximo, a coisa vai começar a funcionar. O básico de tudo seria, a primeira coisa, votar com consciência, né? Você votar na pessoa que você acredita que realmente possa ser um diferencial na política brasileira. Próxima pergunta. Você tem alguma ideia para o dossiê 4? Olha, a gente ainda está fazendo o terceiro dossiê, ele está indo devagarinho, mas está indo. Então ainda não tenho uma ideia como será o quarto dossiê, tá? Próxima pergunta. Mr. Big, se a Rede Globo não existisse, o nosso país seria menos corrupto? Não, eu não acredito que a corrupção tenha se potencializado por conta de existir uma das maiores empresas de mídia do mundo inteiro. Eu acho que a corrupção ela existe porque existem brasileiros envolvidos, entendeu? Quer dizer, aquela cultura do levar vantagem em tudo, né? De sempre pensar primeiro em si para depois pensar na coletividade, né? Quer dizer, isso faz parte da nossa cultura. Isso é que faz fomentar a corrupção no Brasil. Então, a solução não é acabar com Rede Globo ou coisa parecida. É muito mais complexa, é mudar a cultura do povo brasileiro. Próxima pergunta. Não sei se você curte ou acompanha ou já ouviu falar no Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas Rock Club. Ele é um dos poucos artistas que se manifesta contra todas essas notícias absurdas e acho que ele apoiaria a OPS publicamente, e isso ia ajudar muito a divulgar a OPS. Queria também parabenizá-lo pelo trabalho que tem feito e muito bem feito. E minha pergunta é se você sente orgulho de ver algum resultado positivo de todo esse esforço, e qual seria esse resultado? Como roqueiro que sou, é claro que eu conheço o Tico Santa Cruz, conheço o Detonautas, gosto das músicas que eles fazem, e acho até que o Tico Santa Cruz seria uma mola propulsora, né, para a nossa operação. Agora, com relação a sentir orgulho do que a gente já tem feito até hoje, claro, eu tenho muito orgulho disso. Senador que deixou de locar veículo, agora recentemente, essa semana, deputados federais que cancelaram um contrato com a Sky, aqueles contratos com TV, com futebol, com filme pornô, não só cancelaram como devolveram o dinheiro, pelo menos um já devolveu o dinheiro. Alteração das regras de locação de veículos na Câmara Federal, agora existe um limite, né, para que eles façam esse tipo de gasto. Enfim, são N vitórias que a gente teve até hoje, mas o maior orgulho que eu tenho é de saber que essa ideia está sendo implementada por todas as regiões do país. Quer dizer, eu não estou trabalhando sozinho. E a cada dia que passa a gente consegue mais pessoas para engrossar esse caldo, né, para ajudar no trabalho e assim a gente obter ainda mais resultados positivos. Portanto, o meu orgulho maior está na mobilização que a gente está conseguindo criar aqui no Brasil. Próxima pergunta. O fim do voto obrigatório seria uma forma de retirar os corruptos do poder? Pois quem iria votar é o povo que tem um mínimo de conhecimento de política. Bom, essa questão toda do voto obrigatório, eu vejo que ela tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que os partidos políticos teriam que fazer de jeito que a política se tornasse interessante para instigar as pessoas a irem votar. Agora, o lado negativo é que se hoje já existe a compra de voto, com o voto facultativo, o que aconteceu é o seguinte: aquela pessoa que não ia votar, ele fala, ó, se você me der o dinheiro eu vou votar. Então, quer dizer, o comércio eu acho que seria mais implementado, com isso a corrupção aumentaria mais. Mas essa é só uma opinião minha, tá? Bom, próxima pergunta. Lúcio, mesmo observando a imparcialidade nas notícias, gostaria que fosse falado em algum momento sobre todos os concorrentes à presidência em seu canal, para todos termos melhores esclarecimentos, sabendo que você se mostra bem entendido e não passa a mão na cabeça desses. Olha, essa hipótese já foi levantada, só que o meu tempo é muito restrito, tá? A operação me toma um tempo considerável
E para eu conseguir fazer algo que realmente fosse um trabalho bacana, eu teria que me dedicar muitas horas para estudar a vida de cada um, enfim, são N informações que eu teria que correr atrás e eu poderia, não tendo esse tempo, acabar sendo injusto com um ou com o outro. O que eu digo é o seguinte, é interessante que cada um faça então esse trabalho. Primeira coisa é esquecer essa coisa de pesquisas eleitorais, porque não existem apenas 3 candidatos hoje, que é a Dilma, Marina e o Aécio, existem outros. Então você tem que ignorar essa coisa de pesquisa eleitoral e passar a estudar cada candidato, a proposta de cada um deles, o que cada um deles fez no passado, se eles já estiveram envolvidos em algum tipo de escândalo financeiro ou político, e também se tem condições até de governar o país. Quer dizer, às vezes a pessoa não tem estrutura psicológica suficiente para assumir o manche desse avião chamado Brasil. Vamos então à próxima pergunta. Você acha que as medidas assistenciais do governo atual colaboram para a perpetuação dos mesmos no poder? Como o Bolsa Família, por exemplo, servisse como uma propina legal? Olha, eu vejo no Bolsa Família também 2 lados, o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que essas famílias miseráveis que estavam em condições subhumanas, elas ainda continuam em condições subhumanas, mas elas já têm algum poder aquisitivo, elas conseguem um pouco que entrar nessa vida capitalista que é a que move o país. A gente sabe que o comércio é que faz mover o país. A indústria pode produzir, mas quem faz movimentar o dinheiro é justamente o comércio. Então, a partir do momento que essas pessoas têm um pouco mais de condição financeira para consumir, então o comércio começa a girar mais. O comércio girando mais precisa de mais gente para trabalhar, então começa a tirar a condição de desempregado de algumas pessoas para serem empregados, inclusive pessoas que até recebem o Bolsa Família. Com isso a máquina começa a funcionar, começa a se azeitar. Então essa é a parte boa do Bolsa Família, mas ela tem que acabar um dia, ela não pode ser para sempre. Agora o lado ruim é justamente esse, porque as pessoas acham que a Dilma atualmente, ou que for o Lula, são pessoas maravilhosas, são seres celestiais que dão dinheiro para eles e que merecem o tempo todo estarem no poder e jamais saírem de lá, e por isso eles darão os votos. Então a resposta é sim, eu acho que esses assistencialismos todos, principalmente o Bolsa Família, faz com que as pessoas que comandam o país atualmente perpetuem no poder. Próxima pergunta. Qual é a sua opinião com relação às manifestações baseado no público, o qual no ano passado, nesse mesmo mês de junho, eram em milhares e agora não passam de poucas centenas? Também queria saber a sua posição sobre as reivindicações pós-PEC 37 e a diminuição da tarifa de ônibus. E por fim, queria saber sobre a sua opinião com relação ao grupo Hacker Anonymous, o qual em alguns momentos apoia os Estados Unidos, como por exemplo na Primavera Árabe, e em alguns países como Síria, Egito e etc. Bem, vamos lá. Com relação às manifestações, sim, essas manifestações perderam força drasticamente. Eu mesmo era uma das pessoas que ia em manifestações, que fazia as marchas, só que a partir do momento que começou a haver esse movimento violento nessas manifestações, com a entrada principalmente dos Black Blocs, isso desencoraja as pessoas de bem a fazerem essas passeatas. Eu até acredito que essa violência toda não partiu de um grupo da sociedade simples, assim. Eu acho que foi realmente enviado por partidos políticos que não têm o menor interesse em terem pessoas reivindicando o fim da corrupção, por exemplo. Bom, e com relação à opinião sobre as reivindicações pós-PEC 37, bom, eu não vi quais são as reivindicações, essa pergunta aqui é de junho, mas o fato é que a PEC 37 foi para o saco e eu acho que foi uma boa, tá? Você pergunta também com relação à diminuição da tarifa de ônibus. Bom, eu acho que a tarifa de ônibus ela tem que ser cobrada no valor mínimo possível para que possa funcionar bem e que ao mesmo tempo não onere muito o salário do trabalhador. Já com relação aos anônimos, eu enxergo como um grupo que quer de alguma forma desestabilizar aquilo que eles acreditam que esteja indo contra o interesse da população. Então, se o governo está fazendo alguma coisa que é incoerente, que não está correto, então eles tentam desestabilizar esse governo para que se volte a favor da sociedade. E até por isso que às vezes eles podem estar do lado dos Estados Unidos, outra hora eles estão ao lado dos sírios. Aqui no Brasil também a gente vê essa movimentação, então enfim. Portanto, eu acho que é um movimento válido, só que eu não concordo com a violência. Eu acho que a gente pode mudar toda a sistemática sem violência. Próxima e última pergunta. Lúcio, estive conversando com amigos meus a respeito de uma revolução no Brasil onde o número de pessoas lá dentro do governo diminuísse e a corrupção fosse abominada.
Apenas uma pessoa, ao tentar fazer isso de dentro para fora, ou seja, entrar lá e lutar contra a corrupção como um deputado ou qualquer outro cargo político, com certeza seria expulsa de lá ou até coisa pior que isso. Você acha que fundar um partido com esse objetivo seria até mais eficiente que um big protesto no Brasil? Olha, os protestos servem para acordar as pessoas, tá? Então as pessoas vão para a rua, fazem aquele protesto todo, aquelas que ficaram em casa olham aquilo, mas está acontecendo isso mesmo e tal. Então, veja bem, são coisas diferentes. Uma coisa é você fazer o protesto, a outra coisa é você tentar mudar o sistema, que inclusive é o que a OPS está fazendo. Eu fiz parte de movimentos, como eu falei para vocês agora, só que chegou um momento que eu vi o seguinte: não adianta só ficar indo marchando, chega lá no final, canta o hino nacional e vai embora. Eu vi que era necessário então ter uma ação mais direta em cima daquelas pessoas que possuem o poder aqui no Brasil. Então vamos lá por partes. Primeira coisa, a corrupção jamais vai acabar. A corrupção existe em qualquer parte do país, inclusive nos países mais avançados do mundo. Então a gente tem que pensar em diminuir a corrupção, tá? Trazer a níveis baixíssimos, o mais baixo possível. E quando você fala que é colocar uma pessoa lá de dentro para tentar vir de dentro para fora, não funciona, olha bem, se tiver uma pessoa, não funciona. Agora, eu conheço várias pessoas no Congresso, à medida que o tempo vai passando, eu vou conhecendo as pessoas lá de dentro, os que já estão eleitos, e eu vejo que são pessoas honestas, pessoas que realmente trabalham em benefício da sociedade e que querem o melhor realmente para o país. Então o número vai aumentando. Nós temos agora a grande chance de fazer esse número aumentar, que são as eleições agora do mês que vem. Portanto, se você quiser ajudar a mudar tudo isso, escolha bem o seu candidato. Não vá pela cabeça dos outros, não vá pelas pesquisas eleitorais, vá pela sua consciência. Analise cada um deles. Se você acha que aquela pessoa merece seu voto, que ele é uma pessoa que se estiver lá dentro vai fazer a diferença, mas ele não tem a menor chance de ganhar, não importa. O importante é você votar nele. Porque aos poucos a gente vai conseguir colocar lá dentro as pessoas de bem. E aos poucos as pessoas do mal vão saindo de lá. E o dia que isso acontecer, então nós teremos um país muitas vezes melhor do que nós temos hoje. Bom, gente, essas foram as 10 perguntas respondidas de hoje. Na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links das reportagens que saíram sobre o trabalho da OPS, as vitórias que a gente obteve nesses últimos dias, que foram muito importantes. Se você perdeu alguma coisa, não se preocupe. Na descrição desse vídeo tem os links para você poder acompanhar. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, clique no gostei e compartilhe em suas redes sociais. E na quinta-feira tem Notícias Absurdas e no próximo sábado mais um Pergunte que eu respondo. É isso aí, gente. Muito obrigado. Um grande abraço e até mais.